descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz. Olá, um bom dia, boa tarde ou boa noite a você que acessa o canal do Instituto Kardecista da Bahia, aqui no YouTube. Estamos iniciando mais um momento de reflexões do Evangelho, sempre às segundas-feiras, às 19 horas. A nossa convidada já está aqui conosco no salão virtual, vai saudar o público. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Cida Dias, seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos e a todas. Que alegria estar de novo com vocês, né? E mais um trabalho com o Instituto Kardecista da Bahia, essa casa a quem tanto admiramos e temos muito respeito pelo legado de serviço e de amor a todos que a ela procura, seja fisicamente ou virtualmente. Recebam um abraço muito carinhoso de toda a família do CETRAS, uma casa espírita da qual eu sou trabalhadora, que fica aqui no bairro do IAPI, e é uma alegria poder participar, aprender mais e contribuir também com esse pequenino trabalho. Maravilha. As casas co-irmãs, todas no mesmo objetivo, a divulgação do Evangelho, do Espiritismo, e contamos uns com os outros, mãos unidas, né? Como diz o próprio Evangelho, através de Kardec, e os Espíritos nos dizem: unamos os nossos esforços, para que juntos possamos ser todos vitoriosos. Então, nesse instante, como sempre, nosso hábito, a nossa prece de integração com o plano maior, para que todas as nossas atividades sejam amparadas sempre pelos espíritos amigos, que são os mentores do movimento espírita, da doutrina, que dão suporte para que realizemos as nossas tarefas. Nesse instante, onde quer que estejamos, vamos unir os nossos propósitos, os nossos pensamentos em prece, rogando ao divino amigo que nos inspire, nos ampare, nosso irmão maior, Jesus de Nazaré, que fortaleçam as equipes trabalhadoras do bem, que se encontram encarregadas do cristianismo na Terra, como um processo educativo para todos nós, espíritos em processo de evolução sob a tua tutela, sob o teu amor, a tua fraternidade, enviado pelo nosso Pai para nos conduzir à perfeição. Senhor e Mestre, fortalece-nos a todos, ilumina os caminhos da humanidade com os teus ensinamentos. Que os mentores espirituais envolvam a nossa convidada Cida Dias, inspiradas intérprete da mensagem do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico, na obra iluminada de todos os dias, de todas as horas, de todos os minutos para todos nós, para que tenhamos bênçãos de luzes, como sempre, na paz do nosso Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado aos espíritos amigos que nos conduzem. Então, permaneçamos todos em paz, vinculados em pensamento, propósito e amorosidade, porque o medicamento é esse, o Evangelho do Cristo. Cida Dias, você disse trabalhadora do CETRASC. Qual o significado da sigla CETRASC? CETRASC significa Centro Espírita Trabalhadores da Seara de Cristo. Essa casa que, agora, domingo, dia 9 de junho, completou 46 anos de existência de fundação. Né? Que maravilha. Então,
Estamos ainda no mês do aniversário da casa. Júbilo na casa material, né? Preparada, Isso, organizada no isso. plano espiritual. Com certeza, eu sempre digo, tem muito mais tempo. A tutela dos amigos espirituais que sustentam esta casa, sustentam as atividades, os integrantes vão chegando a cada momento. Então, como ele dizia aqui nos bastidores, comecei minha jornada também, minha caminhada, lá pelos idos do início, quando eu estava no Espiritismo, passando pelo CETRASC, nas doutrinárias, nos cursos. Então, recebo um grande abraço da família IKB, a todos os integrantes desta casa nos dois planos da vida, que nós possamos unir os nossos propósitos e Jesus conduzindo a cada um de nós, onde quer que estejamos. Então, é um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. Estarei aqui nos bastidores. O tema que Cida vai ventilar hoje na reflexão do Evangelho, ajudemos a vida mental. A obra de Chico Xavier e Emmanuel, que nos trazem com muita alegria a compreensão do Evangelho do Cristo. Com você, Cida, a palavra, fique à vontade, Jesus lhe abençoe. Retornarei aqui ao salão juntamente com você ao encerramento desse trabalho. Muita paz e um bom trabalho. Obrigada, Edivaldo, e que assim seja. É com alegria quando a gente recebe um convite para fazer um trabalho desse e mergulhar um pouco mais sobre as aflorações evangélicas que Emmanuel nos presenteou através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. E o livro Fonte Viva é um livro inspirador. E lá no capítulo 144, ele nos sinaliza sobre ajudemos a casa mental, nós temos um texto muito bonito em que Emmanuel nos traz a referência da essência do trabalho, do ensinamento, do legado do Cristo Jesus e faz esse paralelo exatamente para que a gente possa se perceber, para que a gente possa estar atento a tudo aquilo que a gente faz e, melhor ainda, a tudo aquilo que de melhor a gente ainda pode fazer para que possamos, no nosso processo evolutivo, e que é caminho de cada um de nós, darmos sempre a nossa melhor colaboração, porque é isso que o Cristo espera de nós e é disso que o nosso planeta precisa. Então, eu peço licença a vocês para que a gente possa ler esse trechinho do capítulo 144 e daí a gente fazer as nossas reflexões, porque eu prefiro fazer a leitura para que a gente possa trazer, tá, a íntegra do texto sem nenhum esquecimento ou ressalva. Então, ajudemos a vida mental nos diz o seguinte: e seguia-se uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Esse trecho do Evangelho está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 25. E Emmanuel segue dizendo: a multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. E procede de todos os lugares sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque, de século a século, a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendiz. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras do edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina.
Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício de meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertar dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de si. Melhora o progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Então, esse é o texto que Emmanuel nos presenteia, nos chamando a atenção exatamente para que possamos nos aperceber, para que possamos prestar atenção a tudo aquilo que a gente está, de certa forma, utilizando como prática. Qual a qualidade que estamos dando ao nosso tempo? Quais são os verdadeiros valores que preenchem a nossa essência, desde os nossos pequeninos pensamentos, às nossas melhores ou maiores práticas? Nos dá, inclusive, um roteiro muito salutar no aspecto de avaliarmos aquilo que a gente ainda não faz, para que a gente faça. E se já fizermos conosco, que possamos buscar levar esse roteiro àqueles que estão ao nosso redor. Mas, sobretudo, ele traz o exemplo do Cristo, sinalizando que desde o momento em que ele se colocou para ajudar, para esclarecer, para ensinar àqueles que seguiam ele, ou na aplicabilidade do seu tempo, ele era incansável, buscando sempre toda e qualquer oportunidade que tinha para poder ajudar. E Emmanuel começa exatamente falando dessa multidão que seguia Jesus. Uma multidão sedenta, como ele dizia, sequiosa, tá? Em que todos buscavam um consolo espiritual para as suas angústias, para as suas tristezas, para os seus momentos de intranquilidade, e eles precisavam compreender, também entender o que se passavam com ele. Porque é fato, muito de nós, muitas vezes, temos dificuldade de entender o porquê passamos por determinadas situações. Porque somos chamados a vivenciar determinadas provas, determinados sofrimentos, porque, revestidos do véu do esquecimento, nós não lembramos do ontem. Nós não lembramos dos nossos atos, das práticas do ontem, que nos chamaram, de certa forma, dessa nova nossa existência corpórea, a buscar, né? Ajustar, a buscar aparar determinados comportamentos e nos reunir novamente com companheiros de muitas existências para que possamos quitar, digamos assim, débitos do passado. Então é muito difícil entender para algumas pessoas que não têm determinado entendimento sobre por que estamos aqui, por que viemos, porque estamos vivenciando esse plano de provas e expiações, né? Da onde nós viemos e para onde a gente vai.
Quanto mais entender por que eu sou chamada a vivenciar determinados sofrimentos, por que eu tenho dificuldade de me relacionar com a minha família, por que eu tenho dificuldade, né, de simpatizar com todos que chegam ao meu caminho, por que eu ainda trago dentro de mim, né, valores tão complexos que me dificultam o entendimento, a convivência, a compreensão, assim como a prática de determinadas virtudes que todos precisamos ter e precisamos, sem dúvida nenhuma, vivenciar. E o Cristo, na sua pedagogia do amor, buscava acolher a todos, buscava conversar, buscava amparar, esclarecer, e quando ele percebia que aquele ser sedento do esclarecimento buscava, não tinha ainda o pleno entendimento, ele utilizava as parábolas, que era a sua forma alegórica de orientar, envolvendo em uma história, para conseguir, de certa forma, chegar ao pequenino compreensão daquele ser. Mas Jesus, ele buscava sempre atender a todos aqueles que buscavam ele, que o procuravam, e deu assim o seu exemplo, preocupado com cada um, e cada uma que nasce na multidão, trazendo sempre as melhores frases, buscando as melhores palavras, contando as melhores histórias, a quem chamamos de parábola, porque a sua pedagogia era do amor, era do envolvimento, era da compreensão, mas, sobretudo, da compaixão para com todos. Mas Emmanuel também nos lembra, na sua passagem, né, no início, quando ele dizia, e Jesus vendo a multidão, ele subiu ao monte. Lá um pouquinho mais na frente de Mateus, no capítulo 5, versículo 1, dando-nos a sua luz da compreensão. Muitos de nós já ouvimos falar do Sermão da Montanha, o poema da libertação, em que Jesus nos trazia, de certa forma, a esperança de que nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma injustiça, nenhum preconceito, tá? Faríamos de nós filhos solitários ou abandonados, muito pelo contrário, como os filhos queridos do Pai Criador, todos nós que passássemos por toda e qualquer dificuldade, teríamos lá na frente o júbilo, o resultado, o mérito da nossa crença e do nosso amor, mas, sobretudo, da nossa boa. Então, Emmanuel, lá no seu texto, Diante da Multidão, sinaliza de que Jesus aproveitava sempre qualquer hora do dia para fazer o bem. Seja esclarecendo, seja curando ou libertando espiritualmente aqueles que os buscavam, dando a vida de volta a um homem que já era considerado, de certa forma, né, morto no seu corpo físico. Ele sinalizava de que todo e qualquer tempo, com os seus exemplos, era tempo de fazer o bem, era tempo de buscar auxiliar àqueles que o buscavam. E esse é um exemplo que ele deixou para todos nós, exemplificando que o momento de dar o nosso melhor, de ser o nosso melhor momento, era aquele que nós estávamos vivenciando. Muitas vezes nós somos chamados a vivenciar determinadas situações, tomar certas posições ou decisões, e a gente tem o hábito de protelar, não, deixe para amanhã, deixe para a próxima semana, que eu tenho que iniciar uma dieta, fazer uma modificação na minha rotina, não. Na próxima segunda-feira eu faço, no próximo mês eu inicio, e a gente vai jogando para frente, porque muitas vezes nos falta a coragem ou a força e dizer, não, vou começar agora, porque agora é o melhor momento. Mas a nossa vida é um sopro. E esse sopro, que é divino, precisa ser cuidado
como deve ser cuidado. Então, Emmanuel nos lembra, de certa forma, que a vida é curta. Segundos, minutos, horas, semanas, meses, né? Anos, mas ela é curta. Então, o que podemos dizer sobre um dia que muitas vezes a gente poderia utilizar para realizar tantas práticas benéficas, fazer o bem, auxiliar, consolar, esclarecer, abraçar, confortar, tolerar. E muitas vezes a gente simplesmente decide que não vai fazer, protela. Então, Emmanuel, nessa mensagem, eles nos chamam a atenção para que nós possamos aproveitar cada dia fazendo o melhor de nós em auxílio a todos que podem necessitar, seja de um esclarecimento nosso, seja de um consolo, seja mesmo até de uma instrução didática, construída num processo de colaboração, onde todos vão se beneficiar de uma forma até mesmo de interação educacional. Falando em educação, nós sabemos o quanto ela é importante para o processo da elevação e do crescimento espiritual do ser. A educação é a plataforma que leva qualquer irmão ou irmão nosso de caminhada a vislumbrar um mundo melhor, a realizar sonhos, a trabalhar em prol de si mesmo. Mas a educação, de forma em que ele possa se instruir, né, de certa forma, mas também colaborar com o seu processo evolutivo moral. Porque um ser que tem todo o conhecimento acadêmico pode ser um ser instruído. Mas eu posso fazer a diferença se, aliado ao intelecto, eu somo as questões morais, as virtudes que precisam ser trabalhadas em cada um de nós. Mas para isso eu preciso estar atento exatamente como eu estou aplicando, de que maneira eu consigo utilizar a minha inteligência, a minha instrução em benefício meu e próximo, em benefício daqueles que estão ao meu redor, em benefício daqueles que são necessitados dessa orientação. O programa básico que Emmanuel nos traz, o primeiro patamar, o primeiro ponto é a alfabetização. A alfabetização para que o ser possa educar-se de maneira, né, instrutiva, mas também moralmente. Então, é dessa forma que, seguindo as orientações de Emmanuel, quando ele nos propõe, ele diz que essa prática ela é condizente com os ensinos de Jesus. Jesus, quando ele fez, né, o seu projeto pedagógico para estar conosco, no seu desiderato de buscar socorrer, acordar a todos os irmãos de humanidade através desse seu sacrifício, ele sobe no Sermão do Monte, vendo toda a multidão e começa a ensinar. Mas é imprescindível que nós, nesse nosso processo, também nos empenhemos a utilizar as nossas energias a serviço da educação, que nós possamos ajudar aqueles que estão ao nosso redor, ensinando e auxiliando eles a pensar, a crescer, a aprimorar-se e, dessa maneira, auxiliar a todos para que todos se beneficiem e possam crescer, tanto quanto nós desejamos para nós
a prosperidade, o sucesso e a evolução. Porque isso se constitui, de certa maneira, um projeto evolutivo individual, mas também coletivo. O mestre, quando aqui passou e nos ensinou que nós precisávamos amar a Deus sobre todas as coisas, esse foi o seu primeiro mandamento, mas ele chamava a atenção de que isso não só bastava, que nós precisávamos, sim, também amar ao próximo como a nós mesmos. E como eu posso amar ao próximo se não der para ele tudo aquilo que eu quero para mim? Se não entender que eu fui chamado a viver a coletividade, em comunidades, em uma sociedade, se eu não der ao outro aquilo que eu estou projetando de bom para mim. Em que, de certa maneira, eu me projete, me vendo crescer, me vendo feliz, me vendo, de uma certa forma, realizado, vendo também o meu irmão ou a minha irmã de caminhada realizado. Dessa maneira, eu estou trabalhando um ambiente de paz, de felicidade, de satisfação e, sobretudo, de gratidão, porque eu posso até não ter alcançado tudo, mas me sinto realizada em ver um outro companheiro alcançar. E enquanto alguém que está na mesma caminhada comigo, isso já deve ser o suficiente para que eu me sinta também realizada. Então, ajudar a nossa vida mental é exatamente estar aberto ou estar, né, de certa maneira, consciente de que se eu já não consigo fazer isso, eu devo buscar me conhecer, eu devo buscar me perceber, eu devo buscar me trabalhar num projeto tão bonito chamado reforma íntima, que nos leva a um autoconhecimento, tá? Para uma melhoria evolutiva individual e assim entender que eu não posso, com atitudes egoístas, orgulhosas, tá? Ou muitas vezes vaidosas, achar que só eu mereço ser feliz, que só eu preciso crescer, que só eu preciso, de uma certa forma, prosperar. Numa vivência em comunidade, todos nós somos felizes quando vemos os nossos pares felizes. E hoje nós temos tantas necessidades na nossa sociedade, condições de vida melhor, de saúde, de educação, de moradia, de alimentação, que busquemos em todos os aspectos, na medida do nosso possível, auxiliar o outro e assim estar em paz com ele, estar bem com a minha consciência. E dessa maneira, mentalmente, estar equilibrado e sereno para entender que a todo momento, que a todo instante e em toda oportunidade em que eu sou chamada a dar o meu melhor, fazer a minha contribuição, eu estou fazendo da melhor forma possível. Pode não ser o melhor que eu gostaria, mas que eu dê o melhor que eu posso. E é isso que o Mestre espera de nós. E quando ele por aqui passou, ele fez dessa atitude a sua vivência. Ele não perdia um momento, ele não perdia um minuto, ele não deixava uma única pessoa sair da sua presença sem receber o seu olhar de ternura, sem receber a sua palavra afetuosa, sem receber a sua atitude gentil e, na medida do possível, em receber o seu auxílio divino para que dali, o ser ao sair da sua presença, se sentisse completo e se sentisse acolhido por ele. Porque o Mestre, ele veio para auxiliar e segue toda a sua trajetória.
acolhendo a cada um de nós, entendendo as nossas limitações, entendendo o nosso processo de imperfeição, mas nos motivando, dando-nos, dia após dia, novas oportunidades de sermos melhores, de ajudar a mundo espiritual também a ajudar a nós mesmos. Então, nessa mensagem agora refletida por Emmanuel, né, a gente vai ver exatamente que ele nos aponta um bom caminho para um momento, né, em que nós tenhamos condições de entender que o mundo pode estar, de certa maneira, num processo de arrumação. Estamos num processo de transição e uma reforma, tá? Universal para uma melhoria e alcançar um novo patamar, que é o mundo de regeneração. E na reforma não tem jeito, tudo sai do lugar, tudo se desorganiza para depois de trabalhado, ser organizado e ficar muito melhor. Mas a gente sabe que toda e qualquer reforma, ela deve começar e deve terminar. Então, que a gente não deixe para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Que a gente possa, tá, aproveitar cada momento para despertar na questão dos valores íntimos, né, e pessoais. Que a gente auxilie o nosso companheiro de jornada a produzir também, tanto quanto ele possa, a dar o seu melhor, a contribuir para a sociedade em benefício do progresso comum, porque esse é o nosso ideal, porque esse é exatamente o nosso projeto de sermos exatamente seres evoluídos. Então, o que Emmanuel nos chama a atenção é exatamente nos orientando desde a nossa forma de pensar, trabalhando o nosso pensamento, nos esclarecendo, sublimando, garantindo assim a redenção de todos nós e de nós mesmos, para que dessa maneira a gente possa ajudar a vida mental da multidão e do povo que conosco caminha. E também foi dessa forma que, quando por aqui passou Jesus, caminhando, né, pelos caminhos da terra, mesmo deixando das suas sandálias, né, se desprender estrelas com brilhos iluminando a caminhada daqueles que viriam depois dele, mas com a certeza de que, seguindo o seu roteiro, facilmente, cada um de nós iríamos encontrar o caminho para a vitória, para a vida eterna. Era isso que ele esperava de nós. É isso que ele espera até hoje. E é dessa maneira que ele nos ajuda. Então, que tenhamos a clareza de um sentimento para que a gente possa aproveitar cada momento que nos foi dado para fazer o bem. Cada momento que se apresente para dar o nosso melhor, para ajudar, para auxiliar, para consolar, para fortalecer, para elevar todo aquele que chegar ao nosso redor. E assim estaremos seguindo o roteiro de Jesus e ajudando a vida mental do planeta e a nossa também. Com certeza, Cida, que maravilha. Então, o individual reflete no coletivo, no todo. Por isso que o Mestre veio e veio para todos, né? Eu vim para que todos tenham vida, e vida plena e tenham vida em abundância. Verdade. Esse grande amigo, esse grande espírito, nosso irmão, nos mostrando como é a conquista da felicidade, né? E os que trabalham na Seara também vindo através de fotografias abençoadas como a de Chico, para nos auxiliar no esclarecimento. Muito bom, as suas reflexões. É o livro Fonte Viva, Comentários Evangélicos, a colação belíssima. Nós utilizamos há muito tempo. Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva.
todas elas com o mesmo objetivo, esclarecer o Evangelho. Nós estamos nós aqui concluindo mais uma noite das reflexões do Evangelho, sempre às segundas-feiras, às 19 horas. 30 minutos de luz, como diz o Espírito André Luiz, 30 minutos de Evangelho, é para a eternidade na nossa vida. 10, 15 minutos, todos os dias essa obra precisa passar pela nossa reflexão, um trechinho que seja, porque é o maior ensino, como bem você falou, com a pedagogia da sabedoria, das parábolas, que marcaram a consciência de cada um de nós em todos os tempos. Então, nós te agradecemos a todos que nos acompanham aqui pelo nosso canal, e vamos utilizar você ainda como intérprete da mensagem de hoje para a nossa oração de encerramento, ok? Ok. Então, vou colocar aqui a música Quanta Luz instrumental, suave, e você nos conduz em oração. Que Jesus nos abençoe, tenhamos uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, onde quer que estejamos, no momento em que acessemos essa grande informação espiritual. Conosco, nesse instante, Cida Dias, concluindo o trabalho, mais uma vez agora, nesta segunda-feira. Muita paz a todos, Jesus conosco sempre. Amigo e mestre Jesus, a vós que sois o nosso companheiro dileto de todas as horas, agradecemos a bênção do esclarecimento, da iluminação divina através dessa mensagem de Emmanuel. E que possamos, mestre, a cada novo dia que nos é dado, abraçarmos a oportunidade de sermos melhores, de dar o nosso melhor, dessa forma contribuindo com a melhoria do universo, auxiliando o mundo espiritual na sustentação com as nossas energias benéficas que o universo tanto necessita. Abençoa, Senhor, a todos que nesse momento, junto conosco, estão no processo do aprendizado, no caminho, buscando ser melhor, buscando conhecer-se melhor. Dai-nos a claridade das nossas virtudes, para que assim possamos colocar em prática tudo aquilo que vós nos deixou como ensinamento de vida. E dessa forma, gratos pela realização dessa pequenina atividade, com votos de esperança que ela possa chegar a todos aqueles necessitados da luz do teu Evangelho, nós vos pedimos a licença e a permissão para finalizar essa atividade, esperando que o teu amor e a tua paz encontrem guarida verdadeira em todas as mentes e corações, hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão, mestre amado. Gratidão. Muito obrigado a todos. E uma boa noite.